9 de agosto, Santa Teresa Benedita da Cruz. Teresa Benedita da Cruz, conhecida também como Edith Stein, nasceu em 12 de outubro de 1891. É uma das figuras mais extraordinárias, fascinantes e complexas do século passado. Ela estava entre as pouquíssimas mulheres de seu tempo que puderam estudar e ensinar filosofia, avançando pelos caminhos da pesquisa existencial, que sempre foi reservada quase exclusivamente aos homens, e fê-lo com resultados muito felizes, conseguindo estabelecer-se ao lado de um dos grandes mestres da filosofia do século XX, Edmundo Husserl. Como ela mesma confessou, desde os 13 anos de idade foi ateia, porque não conseguia acreditar na existência de Deus, mas empenhada numa busca incessante e radical da verdade, empenhada em resolver os grandes problemas da vida, não poderia deixar de se deparar com a verdade de Deus. Um Deus que em Jesus põe tudo em jogo pelos homens, que não se detém nem mesmo em diante da dor e da morte. A verdade de Deus reside precisamente na sua afirmação através da fraqueza da cruz e da morte. A descoberta de que em Jesus Deus partilhou tudo conosco faz nascer nela aquele abandono que caracteriza a vida de quem sabe que desde a vinda de Jesus, Deus nunca abandonou o homem. Essas certezas iluminaram a vida de Edith Stein. Ela era a última de 7 irmãos, de uma rica família judia. Ela concluiu com sucesso seus estudos, principalmente voltados para psicologia e pesquisa filosófica na universidade de sua cidade natal, e depois nas cidades de Göttingen e Freiburg, como primeira aluna e depois como assistente do famoso filósofo Edmundo Husserl. Ao se formar em 1917, já tinha em seu currículo uma série de estudos importantes que abririam as portas para sua carreira acadêmica. Mas alguns eventos aconteceram que deram uma virada radical em sua vida. O pensamento de Deus, que antes nem a tocava, começou a se insinuar com força em sua vida. Também no impulso de alguns acontecimentos. Na Primeira Guerra Mundial, morreu um professor que ela muito estimava. Foi uma grande dor para todos, especialmente para sua esposa, que em vez de sucumbir sob o peso daquele drama, encontrou no relacionamento com Deus a força para começar uma nova vida. Edith foi profundamente afetada e ela diz: foi o meu primeiro encontro com a cruz e com o poder que ela comunica em quem a carrega. A busca da verdade a conduziu para a verdade de Deus. Em 1921, a jornada de aproximação chegou ao fim. Convidada por uma amiga para passar umas férias em sua casa, chegando neste lugar. Dentre muitos livros, ela ao acaso pegou um que parecia muito volumoso. E este livro era a autobiografia de Santa Teresa de Ávila. Ela leu em uma sentada,
Fechando, ela escreveu então: Eu disse a mim mesma, esta é a verdade. A aproximação com o catolicismo aconteceu no dia de Ano Novo de 1922, quando recebeu o batismo. Sua escolha de se tornar católica a colocou em vivo contraste com sua mãe, que estava intimamente ligada à religião judaica. Após sua conversão, Edith lecionou na Faculdade Dominicana de Speyer e viajou muito pela Alemanha e pelo exterior. Em 1932, ela ensinou educação em Münster, mas o regime nazista já havia começado a discriminar os judeus, obrigando-os a deixar o ensino. Os eventos nada auspiciosos aceleraram uma revolução que Edith Stein já havia amadurecido e de se dedicar à vida contemplativa, e assim, deixando para trás uma carreira de prestígio, ela desapareceu no anonimato no Carmelo de Colônia. O Carmelo é uma grande escola de humildade. Edith teve que deixar de lado os livros para se dedicar com as outras irmãs aos afazeres domésticos. Adaptou-se com alegria às exigências da vida comum para seguir Jesus Cristo, também nas humildes coisas do dia a dia. Em 1938, com a profissão perpétua, decidiu ser carmelita para sempre. Enquanto isso, o ódio contra os judeus se alastrava na Alemanha. A presença de Edith Stein, ainda judia apesar de sua conversão ao cristianismo, no Carmelo de Colônia era um perigo para as suas irmãs. Depois mudou-se para a Holanda, para o Carmelo de Echt, onde se dedicou ao estudo da figura e obra de São João da Cruz, grande reformador da vida carmelitana, junto com Santa Teresa d'Ávila. Em 1940, os alemães invadiram a Holanda. O ódio contra os judeus começou a fazer vítimas lá também. Edith Stein teve que prender a estrela amarela que a marcava como judia em seu hábito monástico. E não foi a única humilhação. Os tempos ficaram difíceis. E ela escreve: Estou feliz com tudo. Somente se alguém for forçado a carregar a cruz com todo o seu peso, pode ganhar a sabedoria da cruz. Em 2 de agosto de 1942, os alemães invadiram o Carmelo. Levaram Edith Stein junto com a sua irmã Rosa, também carmelita, e as enviaram para o campo de concentração de Westerbork, onde em 7 de agosto ela foi deportada para o Auschwitz. Um judeu que sobreviveu ao extermínio, que testemunhou as últimas horas de Edith Stein, descreveu sua serenidade, calma e incessante vontade de fazer o máximo pelos outros. Acima de tudo, ela cuidava das mulheres, ela as consolava, tentava acalmá-las, ajudava-as, cuidou dos filhos daquelas mães que, enlouquecidas pela dor, os abandonaram. Judia de nascimento, cristã por opção, depois de uma longa jornada de pesquisa e aprofundamento nas diversas vertentes do conhecimento, levando às instâncias espirituais das duas religiões aos mais altos patamares, ela então voou para o alto nos céus, no misticismo, tornando-se uma fascinante e apaixonante para aqueles que, leigos e crentes de várias religiões, buscam a verdade
com um amor tenaz e corajoso. Santa Teresa Benedita da Cruz morreu em 9 de agosto de 1942 no campo de concentração de Auschwitz. Santa Teresa Benedita da Cruz, rogai por nós.